Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu ainda estou um pouco gripado, irmão. Não vou utilizar o microfone, amém? Glórias. Para não contaminar os irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Vamos ler, meus irmãos, dos versos 9 ao 14. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas 18, a partir do versículo 9. Vamos ler até o 14. Louvado seja o nome de Deus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem mais como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando de pé, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Essas, meus irmãos, foi uma das parábolas de Jesus. Glória. E esta parábola, meus irmãos, ela só está no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Podemos perceber, meus irmãos, que através das parábolas, Jesus sempre trazia algum ensinamento aos discípulos, às multidões. E, meus irmãos, nessa parábola, Jesus ele conta a história de 2 homens. 2 homens que foram fazer a mesma coisa, meus irmãos, que era ir para o templo para orar. Só que, meus irmãos, estes 2 homens estavam com motivações diferentes para ir para o templo. Um foi para o templo, meus irmãos, e disse o seguinte: graças eu te dou, ó Deus, pois eu não sou como aqueles. Aleluia. Graças eu te dou, Deus, porque eu não sou como aqueles pecadores, eu não sou como aqueles roubadores e injustos e adúlteros, nem mais eu sou como aquele homem publicano. Já, meus irmãos, o publicano, ele tem um comportamento diferente. O publicano, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, uma das coisas que eu mais gosto quando eu olho para esse texto é que o publicano nem ousava olhar para o céu, meus irmãos. Aleluia. O publicano dizia: ó Deus, tem pena de mim porque eu sou pecador. E, meus irmãos, quando eu olho para a igreja, como o corpo de Cristo no Brasil, meus irmãos, eu só peço a Deus misericórdia, porque muitas das vezes nós temos esse comportamento, meus irmãos, Aleluia. de julgar o outro. A Bíblia diz que nós devemos sim julgar, mas com uma reta justiça. Devemos julgar, meus irmãos, de acordo com aquilo que nós sabemos. Não devemos julgar os outros de acordo com aquilo que a gente não sabe. Meus irmãos, este homem que nem ousava olhar para o céu e disse: ó Deus, tem pena de mim porque eu sou pecador. Sim, ele era publicano. E os publicanos, meus irmãos, naquela época, eles tinham uma má reputação, porque eles eram cobradores de impostos. E como toda a grande massa, os cobradores de impostos a história vai dizer que os cobradores de impostos cobravam além do que era devido. E, meus irmãos, aquele fariseu, ele julgou aquele homem: eu não sou como aquele homem, roubador, injusto, pecador. Devemos ter cuidado, meus irmãos, com as nossas palavras. Devemos ter cuidado, meus irmãos, porque muitas das vezes nós temos esse comportamento de olhar para os outros sem saber da situação daquela pessoa, como ele é, e julgar, dizer como deve ser, como é que acontece. Meus irmãos, ao invés de nós julgarmos, a gente, meus irmãos, muitas das vezes, por nós
por nós estarmos aqui na obra, né? Nós olhamos outras obras do Evangelho e nós criticamos, nós falamos, não devia ser assim, não devia ser assim, podia ser dessa forma. Meus irmãos, vamos orar e pedir para que esses líderes, meus irmãos, tenham o mesmo encontro que Paulo teve com Jesus. Porque Paulo, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Paulo, meus irmãos, ele fazia aquelas coisas, eles matavam uns cristãos, porque foi ensinado a ele daquela forma que era desse jeito. Sabe por quê? Porque se não fosse ensinado a ele daquele jeito, quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele caiu por terra. Paulo ele reconheceu a Jesus. Aleluia. É entanto que em Atos capítulo 9, meus irmãos, vai dizer que Paulo ele se prostra. Porque, meus irmãos, Paulo estava ensinado de uma forma, e Paulo, meus irmãos, ele seguia tudo aquilo que o povo dizia a ele, e ele achava que estava fazendo certo, mas na verdade, meus irmãos, ele não estava. Então, meus irmãos, quando nós vemos outros ministérios, vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa, meus irmãos, fazer com que eles possam ter um encontro com o Filho, meus irmãos. Glória a Deus. E nós não devemos ser que nem esse homem fariseu, meus irmãos. Mas que nós devemos, meus irmãos, ser que nem este publicano, que nem ousou, meus irmãos, olhar para o céu. Ele disse para Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. É esse comportamento que nós devemos ter. Que nem a irmã Tamira esteve aqui, quando ela começou a orar, ó Deus, eu sou falha. É esse pensamento, meus irmãos, que nós devemos ter. Eu vi uma coisa recentemente, que dizia o seguinte, sabe qual é o problema? É que Deus é bom. Aí eu falo, poxa, por que é esse o problema? Porque Deus é bom. É porque, meus irmãos, Deus está governando este mundo e Ele é bom. E Ele é santo. E nós somos maus. Esse é o problema. Nós somos maus. Mas nós, meus irmãos, devemos todos os dias, meus irmãos, carregar a nossa cruz e estarmos prontos para todos os dias a gente mortificar a nossa carne, meus irmãos. E estar de coração aberto para o trabalhar do Senhor. Amém? E que nós devemos, meus irmãos, ser que neste publicano. Devemos pedir a Deus misericórdia para que, meus irmãos, nós possamos ser justificados e consiga chegar, meus irmãos, na tão sonhada casa, meus irmãos, que é o céu. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Como o irmão Susan falou, né? O Senhor é maravilhoso, misericordioso. Nós devemos estar sempre em oração, sempre vigilantes, né? Porque hoje mesmo eu creio que foi um livramento do Senhor, porque meu marido trocou isso, ou foi ontem ou foi ontem, o negócio da moto. E rodou, foi trabalhar, mas hoje, na hora que eu vinha para a igreja, o inimigo ele quis se levantar, mas